Olá, turma, seguindo aqui os vídeos de dicas do Estatuto, né? Mais uma dica aqui hoje para o nosso tão esperado concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Na aula de hoje, nós vamos falar da hierarquia, da disciplina, da ordenação, da antiguidade e da precedência funcional. Ok? Vamos lá para a gente entender essa aula que também é bastante cobrada, é um assunto cobrado na nossa prova. Vamos lá. Primeiro vamos falar da hierarquia. Ok? A hierarquia, como nós já vimos, está baseado na escala hierárquica, né? A escala hierárquica das praças e dos oficiais, tá bom? Essa é a hierarquia, onde você tem lá o soldado, o cabo, o terceiro sargento e assim sucessivamente, ok? Nessa escala hierárquica, o soldado, né, aliás, o cabo, ele é superior hierárquico do soldado, ok? E o terceiro sargento do cabo, o segundo sargento do terceiro sargento e dos demais, ok? Essa é a chamada escala hierárquica, onde você tem uma hierarquia, ok? Quanto maior o seu grau hierárquico, né, o seu posto, como no caso dos oficiais, ou a sua graduação, no caso das praças, quanto maior a sua hierarquia, o seu posto, a sua graduação, maior é a sua responsabilidade, ok? Então vamos lá. Nessa hierarquia, né, é feita a ordenação, né, da autoridade em níveis diferentes, ok? A hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, ok? Em níveis diferentes, obrigando os níveis inferiores com relação aos superiores. É o que acontece, obrigando os níveis inferiores com relação aos superiores. Aí, continuando, você tem a ordenação. Essa ordenação realizada dentro de um mesmo posto ou dentro de uma mesma graduação, que se faz pela antiguidade, ok? Nós já sabemos que essa segue a escala hierárquica, onde o cabo ele é superior ao soldado e assim sucessivamente, ok? Mas quando eu quero fazer a ordenação, por exemplo, entre dois capitães, eu quero saber qual é o capitão mais antigo do que o outro. Eu utilizo, no caso, a ordenação pela antiguidade, ok? Se faz pela antiguidade. Essa antiguidade eu vou definir qual é o militar mais antigo. Existe uma regra no artigo 31, no parágrafo 1º, que ele fala que a antiguidade entre os militares e a igualdade de posto ou graduação será definida sucessivamente. Então, se eu tenho lá 2 militares e eu quero definir qual é o mais antigo, eu vou seguir essa ordem sucessiva, ok? Lembrando que eu tenho que observar um após o outro, ok? Questão de prova. Se alterar essa ordem sucessiva, a questão pode estar errada, ok? Então tem que seguir. Primeiro, a data da última promoção. Eu vou ver lá entre dois capitães, ok? Por exemplo, se for um capitão foi promovido em 2020 e outro em 2019, o que foi promovido em 2019 anterior, ele se torna mais antigo. Em seguida, eu olho a prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Ok? Por exemplo, se os dois foram promovidos iguais, aí eu vou olhar, né, a precedência, a hierárquica da promoção anterior, ok? Quando eles foram promovidos a primeiro tenente, e assim eu vou olhando sucessivamente, ok? A prevalência, ok, sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, ou seja, as promoções anteriores. Depois disso, se eu não conseguir identificar, por exemplo, eu tenho 2 soldados que eles não foram promovidos ainda, como é que eu faço a antiguidade entre eles? Através da classificação no curso de formação, ok? Por exemplo, quando vocês ingressarem na corporação, vocês vão ter uma classificação, uma nota na prova objetiva, depois mais uma nota no curso de formação, vai dar a média e vai dar uma classificação final. Essa classificação, por exemplo, entre soldados ou por exemplo, entre oficiais, quando ingressam, será definida essa classificação pelo curso de formação. Ou, por exemplo, pode ser definida também pelo curso de habilitação. Por exemplo, um cabo, cabos que fizeram o curso, né, para habilitação a sargento, o CHS. E
a depender da nota, né, você pode ter uma classificação, né, dos melhores colocados. Em quarto, você tem a data da nomeação ou admissão. E em quinto, você tem a maioridade, ok? Então, você tem que seguir essa ordem para você definir a antiguidade entre os militares, que significa a data, né? Uma dica para você lembrar dessa sequência é data, prevalência, classifica, data maior, ok? A data que prevalece classifica data maior. A data que prevalece classifica data maior, ok? Seguindo aqui, nós temos que ela se faz, né? A ordenação ela se faz pela antiguidade ou também ela pode acontecer pela precedência funcional, ok? A precedência funcional nada mais é do que a função que o militar ocupa. Por exemplo, se eu tenho 2 capitães novamente e um capitão assume uma função que lhe atribua superioridade, por exemplo, ele assume um comando de uma unidade, de um batalhão, e se comparado a um outro capitão daquela mesma área, daquela mesma unidade, ele se torna superior porque ele assume uma função que lhe atribua superioridade, ok? Se eu tenho um capitão A, que ele é comando de batalhão, e um capitão B, que ele é comando adjunto, então o capitão A, independente, eu vou esquecer a antiguidade, eu vou ter o capitão A, por exemplo, como superior, aliás, como a precedência funcional, ok? Devido à função, ok? Com relação ainda à precedência, nós temos, só mostrar aqui para vocês, nós temos a precedência funcional, o que eu falei, né? Devido à função, nós temos a segunda precedência com relação ao ativo e ao inativo, né? Ok, por exemplo, quando eu tenho, lembrando só, relembrando, a precedência só acontece dentro de um mesmo posto ou dentro de uma mesma graduação, ok? Se eu estiver comparando militares do mesmo posto ou militares da mesma graduação, aí eu vou verificar a precedência. A funcional eu já falei. Depois vem o ativo sobre o inativo. Se eu tenho um capitão ativo e um capitão inativo, ok? A precedência, o militar ativo, ok? Ele vai ter precedência sobre o militar inativo. Terceiros, nós temos a precedência, né, entre os militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, ok? De um mesmo posto, de uma mesma graduação. Se eu tenho 2 capitães, um capitão da Polícia Militar, um capitão dos bombeiros, ok? Não me interessa a antiguidade. O que interessa é que o militar da Polícia Militar de igualdade de posto ou graduação, ele tem precedência sobre um militar dos bombeiros, ok? A quarta precedência fala em relação aos quadros dentro da corporação. Com relação aos quadros, nós temos na Polícia Militar o oficial combatente, ele tem precedência, ok? Essa é a ordem da precedência. Ela segue entre os quadros estabelecida essa ordem, ok? Essa ordem, onde você tem primeiro o oficial combatente, depois você tem o oficial de saúde, depois o capelão e por último você tem o QLA, o quadro de oficiais de administração. Isso na Polícia Militar. Nos bombeiros você tem, né, o quadro de oficiais combatentes. Deixa eu mostrar aqui o combatentes. Depois você tem o complementar dos bombeiros. E em seguida você tem o QLA, ok? Se eu tenho militares aqui, um militar, um capitão de cada um desses quadros, ok? A precedência segue essa ordem. Primeiro o combatente, aqui na militar, depois o saúde, depois o capelão e depois o quadro de oficiais da administração. E essa é a ordem dos bombeiros, ok? Vamos lá, nós já vimos aqui com relação à antiguidade, nós já vimos com relação à precedência, né, a precedência funcional, ok? E com relação à disciplina, né? Com relação aqui à disciplina, ela é a rigorosa observância, o acatamento integral às leis, regulamentos, normas, disposições, ok? Na Polícia Militar, ela é feita através do Código Disciplinar, ok? Que ainda nós vamos estudar, trazer vídeos aqui também sobre o Código Disciplinar.
Beleza? Lembrando, a subordinação não afeta de nenhum modo a dignidade do militar, ok? Não interfere em nada. O que mais a gente pode acrescentar aqui? O posto, o grau hierárquico do oficial, o ato é conferido pelo governador. Já com relação às praças, a graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo comandante-geral. Beleza? Então é isso aqui já para a gente fazer essa revisão dessa aula, ok? Então continue conosco, um abraço aos alunos do Gênios e até o próximo vídeo.